Como os irmãos falaram, eu me chamo Frei Francisco, sou carmelita mensageiro do Espírito Santo pela graça de Deus há quase 15 anos. E nesta noite eu gostaria de partilhar um pouco sobre São José. Nós no Carmelo, nós o chamamos de uma maneira carinhosa, de uma maneira íntima, nós o chamamos nosso Pai São José. Por isso que nessa noite também eu te convido a criar essa amizade, a criar essa familiaridade com São José. Ele é o patrono da igreja, o patrono universal da igreja. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, assim como ele cuidou de Maria, assim como ele cuidou de Jesus, ele também cuida de toda a igreja, cuida de todos nós. Por isso que nesta noite, nós possamos realmente sentir essa proteção de José. São José, nosso Pai São José, ele nos protege, ele nos guarda, ele nos ensina a amar Jesus, a amar a Virgem Maria. Por isso essa live. Nós podemos pensar, mas por que fazer uma live em honra a São José? Por que fazer uma live com este tema voltado para São José? Poderíamos fazer lives voltadas inteiramente para Jesus, inteiramente para a Virgem Maria? Sim, poderíamos. Só que como nós vimos hoje, essa live voltada para São José, ela é na verdade voltada inteiramente para Jesus, já que esta noite, juntos, nós começamos adorando o Santíssimo Sacramento. E isso para mostrar que nós não estamos esta noite simplesmente para olhar para José, para São José, simplesmente por ele como pessoa, mas para, através dele, através do nosso olhar lançado para ele, nós possamos nos aproximar ainda mais de Jesus. Então, o objetivo desta noite é este: olhar para José, e olhando para José, olhando para São José, nós possamos nos aproximar ainda mais de Jesus, ainda mais da Virgem Maria, nos aproximar ainda mais de Deus. Amém? Eu quero que você fale amém no seu coração, aí na sua casa, onde você estiver nos acompanhando, para que realmente essa partilha da palavra e toda essa noite continue sendo uma bênção nas nossas vidas, uma bênção na vida da igreja, uma bênção em nossas famílias. E como eu disse, essa live é consagrada a São José. O tema dessa live é José, o homem justo e santo. O homem justo e santo. E nessa live nós vamos meditar um pouquinho sobre a importância de São José. Agora, essa live, aqui o tema dessa live e o tema dessa pregação, porque essa pregação retoma o tema da live, não é simplesmente para nós falarmos José, São José, sim, ele é um homem justo, ele é santo, que bonito ver este homem justo e santo, mas não muda nada em nossas vidas. O objetivo é que, através dessa contemplação de ver realmente José como homem justo e santo, nós possamos criar o desejo no nosso coração bem profundo, criar, se ele aí já está, desenvolver ainda mais esse desejo. Sim, Senhor, eu também quero ser justo, eu também quero ser santo. Você aí fale também na sua casa, feche teu olho, coloque a mão no seu coração, repita assim comigo: Senhor Jesus, assim como José, ele é justo e santo, eu também quero ser justo, santo, justa, santa. Dai-me essa graça pela intercessão de São José, pela intercessão da Virgem Maria. E eu gostaria de partilhar um pouquinho o que é essa justiça, essa santidade, por que José é justo e ele é santo. A palavra de Deus o maior elogio que a palavra de Deus poderia fazer de alguém é justamente isso. E ela o faz de São José. Aqui no Evangelho de São Mateus, o evangelista vai dizer assim, de maneira muito simples, como o evangelho não faz grandes descrições de José, mas acredito que é essencial ele a faz. José, seu esposo, sendo justo. José, seu esposo, sendo justo. Aqui, assim está escrito no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 19. Mais para frente nós vamos aprofundar um pouco essa passagem. Mas fiquemos somente assim com este versículo, versículo 19. José, seu esposo, sendo justo. E o meu objetivo neste momento é que nós possamos ver o que significa ser justo
na palavra de Deus. Porque para nós, hoje em dia, essa palavra justo, justiça, muitas vezes pode ter simplesmente algo ligado às leis aqui da terra, às leis civis, por exemplo. Justiça, então a justiça, vem palavras em nossas cabeças como o poder judiciário, juiz, etc. E às vezes nós mesmos podemos ter uma resistência com essas palavras. Mas na palavra de Deus, o que significa? Será que é a mesma coisa que nós pensamos? Vamos meditar aqui um pouquinho. Que nessa pregação nós vamos folhear a palavra de Deus. Eu te convido, você que assim como eu é um cristão católico, nós temos que ter intimidade com a palavra de Deus. A palavra de Deus, assim como a Eucaristia, deve ser o nosso pão cotidiano. Por isso que nessa noite também a palavra de Deus possa ser um marco em nossas vidas. Que nós possamos ter esse desejo de sermos homens e mulheres da palavra. Amém? Então vamos ver o que quer dizer justiça na palavra de Deus. A justiça, primeiramente, e isso eu falo lá nos primórdios da história da salvação, lá no tempo dos patriarcas. Então no tempo de Noé, no tempo de Abraão, a justiça, ela significava o que era ser um homem justo. Era um homem que vivia ali segundo a vontade de Deus. Era um homem que vivia, que buscava viver integralmente segundo o querer de Deus. Em outras palavras, como vai dizer a própria palavra, era um homem, era uma mulher que andava na presença de Deus. E este símbolo é muito importante e nos faz compreender muitas coisas. O homem, a mulher que anda na presença de Deus. No próprio Gênesis, lá no comecinho, nós vamos ver, quando existe a narração da queda, que Deus, ele passeava no jardim. A palavra de Deus vai nos dizer isso. Assim que houve a queda, dizia que Deus, ele passeava no jardim ali a brisa da tarde, do final da tarde. Então aí nós já vemos que nossos primeiros pais, antes do pecado original, antes da queda, eles caminhavam na presença de Deus. Eles viviam ali em justiça e santidade. E a palavra de Deus, ela continua com essa mesma imagem do andar na presença de Deus. Ainda no livro do Gênesis, nós vamos ter, vai falar aqui de Noé, por exemplo, quando vai dizer que Noé era um homem justo, vai nos dizer o seguinte, que Noé, ele andava na presença de Deus. Aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Noé era um homem justo, íntegro entre seus contemporâneos e andava com Deus. Noé era um homem justo, íntegro entre seus contemporâneos e andava com Deus. Então nós vamos ver aqui, a justiça de Noé consistia em andar com Deus, andar na presença de Deus. E daqui a pouco nós vamos meditar um pouquinho sobre o que significa este andar com Deus, andar na presença de Deus. Ainda no livro do Gênesis, vai nos falar ainda nessa questão do caminhar, do andar. Agora não mais de Noé, mas falando de Abraão. Vai dizer o seguinte, o próprio Deus dirige essa sentença, este convite a Abraão. Eu sou o Senhor. Então, Gênesis 17, versículo 1. Depois você pode procurar com calma, né? Aí vai estar gravado mesmo. Você procura, se você não conseguir anotar as passagens, porque são muitas, você vai, procura e vai dar, e aí você guarda, anota num caderninho. Então aqui em Gênesis 17, versículo 1. Eu sou o Senhor, anda na minha presença e seja perfeito. Anda na minha presença e seja perfeito. E aqui nós poderíamos pegar várias e várias passagens, falando, por exemplo, de Moisés, falando do próprio rei Davi, falando de Jó, mas vamos ficar nessas duas. Então nós vemos que nos primórdios ali do Antigo Testamento, da história da salvação, ser justo consistia em andar na presença de Deus, em fazer a vontade de Deus. Nós vimos que Noé e Abraão, eles não tinham muitos parâmetros, eles não tinham muito em que se agarrar, em que se segurar. Eles não tinham grandes conhecimentos de Deus, eles tinham uma experiência profunda. E eles buscavam andar ali na presença de Deus, fazendo a vontade do Senhor na vida deles. Então isso era a justiça. Um pouquinho mais para frente,
passando alguns séculos, a justiça de Deus, o ser justo na palavra de Deus, foi tomando um outro sentido. Era sim andar na presença de Deus, mas entra um novo elemento. Qual é este elemento? É viver segundo a lei do Senhor. Viver segundo a lei do Senhor. E aí está uma outra palavra que para nós às vezes nos causa repulsa: a lei. Lei, ainda mais hoje. Quantas leis que existem, leis que muitas vezes são inúteis. Mas não somente isso, tem leis também que nos ajudam, graças a Deus. Mas a lei, ainda essa palavra fica para nós como um sentido um pouco jurídico, às vezes algo sem muita emoção. Mas na palavra de Deus, a lei é completamente contrário. E ser justo era aquele que vivia segundo aquela lei. Agora, irmão, irmã, eu te convido, se esta palavra lei te causa um peso, então eu te convido realmente a olhar a trocar a palavra lei pela palavra instrução. Instrução. Para o judeu daquela época, no hebraico, a lei era a instrução. E aí toma um sentido diferente. O que era a lei? A lei era aquilo que me instruía. Era aquilo que me ensinava no caminho, andar no caminho do Senhor, fazer a vontade de Deus. E aquilo ali ia me ensinando a ser diferente, a tomar um novo rumo em minha vida. E nós vemos tantas passagens onde as pessoas realmente falavam: a lei do Senhor é a luz do meu coração. Por exemplo, no Salmo 118, nós vamos ver aqui um elogio da lei do Senhor. Salmo 118: felizes os íntegros em seu caminho, os que andam conforme a lei do Senhor, conforme a instrução do Senhor. Felizes os que guardam seus testemunhos, procurando de todo o coração, e que sem praticar a iniquidade andam em seus caminhos. Depois você pega com calma este salmo. Todo o Salmo 118 é um elogio à lei de Deus. É uma proclamação, uma declaração de amor pela lei do Senhor, como por exemplo aqui no versículo 17: faz o bem o teu servo e eu viverei observando a tua palavra. Abre meus olhos para eu contemplar as maravilhas que vêm de tua lei. E aqui em várias passagens tem este elogio, às vezes falando que a lei do Senhor é como um mel, uma doçura, aquilo que alegra o coração do homem. E justamente a lei do Senhor é isso. É aquilo que nos instrui, aquilo que nos ensina a sermos melhores, aquilo que nos ensina a como agradarmos ao Senhor nosso Pai. E no Antigo Testamento ser justo era justamente isso, era viver segundo essa lei, segundo os mandamentos, colocar a palavra de Deus. Então a justiça é isso. Se aproximando mais do Antigo Testamento, a lei, o sentido da palavra justo foi pegando todos esses sentidos, mas aí foi ganhando a sua plenitude em Jesus Cristo. Ser justo continuou sendo aquele que anda na presença de Deus, aquele que ouve a palavra do Senhor e a coloca em prática, mas também Jesus foi nos ensinando que a verdadeira justiça, o viver segundo a vontade de Deus, muito mais primeiramente do que ser algo exterior, mas é interior, é o escondimento. É aquela questão do segredo. Entra no teu quarto e reza ao teu Pai em segredo. Que aquilo que a tua mão direita faz, que a mão esquerda não saiba, como vai dizer no Sermão da Montanha. Então o escondimento. Então nós vamos ver que Jesus ele foi conduzindo aquilo que poderia se tornar simplesmente externo para algo também interior, para algo íntimo, E aí nós chegamos ao Novo Testamento. Vocês podem estar se perguntando: mas cadê São José? Eu não ia falar de São José? Calma, essa daqui é a primeira parte. Eu gostaria de explicar um pouquinho o que é a justiça, o que é a santidade, o que é um homem justo e santo, para depois nós vermos se realmente José merece ser chamado de homem justo e santo. E a santidade, e agora eu vou falar um pouco da santidade, do santo, o que é ser santo. Ser santo no Novo Testamento praticamente é a mesma coisa que o justo do Antigo Testamento.
só com algumas diferenças e que são essenciais. A primeiro que o santo é aquele ao qual foi direcionada a palavra de Jesus Cristo, o evangelho de Jesus Cristo. Aquele que recebeu a palavra de Deus. Nós vemos em várias, se você tiver curiosidade, depois você pega as cartas de São Paulo, em várias delas, São Paulo começa aos santos, aos santos, aos santos que vivem em Corinto, aos santos que vivem em Colossos e por aí vai. O santo, o santo. O santo é aquele para quem foi dirigido o evangelho. Mas também o santo é aquele que lavou a sua veste no sangue do Cordeiro. Aquele que foi purificado pelo Senhor. Aquele que recebeu a palavra e foi purificado por essa mesma palavra. Mas acima de tudo, no Novo Testamento, o santo é aquele que recebeu como dom o Espírito Santo em seu coração. E que tendo o Espírito Santo em seu coração se deixa santificar dia após dia por essa presença, pelo próprio Deus que habita em nós. Pelo próprio Deus que habita em nós. Então, num grande resumo, o santo no Novo Testamento é este. É aquele que recebeu a palavra de Deus. É aquele que foi purificado por essa palavra. E é aquele que traz o Espírito Santo em seu coração, em sua alma. E se deixa guiar, se deixa santificar dia após dia por este Espírito Santo, por este Deus que habita em nós. Amém? Eu não estou aqui, eu não estou escutando você na sua casa, mas tenho certeza que você vai falar amém neste momento. E aqui aqui eu faço a transição para a segunda parte dessa pregação. Então a primeira parte, eu quis fazer esse breve estudo sobre o que é ser justo e o que é ser santo no Antigo Testamento, mas agora vamos ver se isso se enquadra na vida de José. E aí nós voltamos para o Evangelho de São Mateus, logo no comecinho. Estou aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 2. Eu comecei lendo o versículo 19, dizendo que José era um homem justo. Vamos agora lê-lo inteiro. Então, o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 18. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus está conosco. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em casa sua mulher, mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho, e ele o chamou com o nome de Jesus. Aqui nós poderíamos continuar, mas eu te convido depois a continuar na sua casa, continuar o capítulo 2 de São Mateus, e depois pegar também o começo do Evangelho de São Lucas, para assim ir meditar um pouco nessas passagens que falam de São José. Mas fiquemos nessa passagem aqui. Eu acabei de falar, então vamos ver se você está prestando atenção. Eu não estou te vendo para te cobrar, mas vamos ver se você prestou atenção. Vamos fazer um pequeno resumo aqui da primeira parte da pregação, onde eu falei da justiça e da santidade. Então nós vimos que o homem justo no Antigo Testamento era aquele que... Eu estou fingindo que estou escutando sua voz aí na sua casa. Era aquele que andava na presença de Deus. Se o seu marido acertou, se sua mulher acertou, dá um tapinha nas costas dela. Aquele que andava na presença de Deus. Depois nós vimos que, conforme foram passando os séculos, com o passar dos séculos, era aquele que amava e colocava em prática a lei do Senhor, a palavra de Deus. E também era aquele que praticava tudo isso, não sob os holofotes, não para todos verem, mas primeiramente no íntimo do coração. Meu irmão, minha irmã, eu não sei se você percebeu,
Mas nessa passagem, nós temos tudo isso aqui. Nós temos tudo isso aqui. A palavra de Deus chama José de justo. E aqui nós vemos José não compreendendo o desígnio de Deus, ficando até desconcertado diante do mistério. Mas o que nós vemos? Nós vemos ele com o coração aberto para ouvir a voz do Senhor. Nós vemos José com o coração disponível, com o coração aberto à voz de Deus, à revelação de Deus. Deus se revelou a José através do anjo. E ele se revela a nós através de muitas maneiras. E nós temos que nos perguntar nessa noite, se é exemplo de José, o nosso coração ele está disponível, ele está aberto, ele está receptivo para a palavra de Deus. Nós vemos aqui então, o anjo apareceu para ele, quando ele já tinha decidido repudiá-la. Mas primeiramente vocês viram, José era tão justo que a lei mandava ele denunciá-la para que ela fosse apedrejada, mas ele não queria fazer isso. Então ele decidiu deixá-la em segredo, para que não acontecesse nada de mal a ela. E ali o anjo aparece e fala: manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. E depois disso, o que nós vemos, o que ele faz quando ele acorda, ele vai lá e recebe Maria em sua casa. Obediente. Assim como os patriarcas, ele deixou de lado as ideias dele, deixou de lado aquilo que para ele era uma convicção, para entrar na lógica de Deus, para obedecer à voz do Senhor. Então nós vemos aqui em José este exemplo de um homem que ouviu a palavra do Senhor e a colocou em prática. E se nós formos seguindo aqui o Evangelho, nós temos também, por exemplo, no exemplo de quando o anjo fala: levanta, Herodes quer matar o menino, ele levanta, vai embora, foge para o Egito. Depois lá no Egito, quando o anjo manda ele voltar, ele volta. Então nós vemos no pouco que ele aparece, ele quase não aparece. No Evangelho de 28 capítulos, ele aparece nos 2 primeiros somente. Mas neste pouco nós vemos o que? José sempre buscando colocar em prática a vontade de Deus, mesmo muitas vezes sem compreender, mesmo muitas vezes sem saber onde isto e aonde isso ia dar. Mas ele buscou. Agora, irmãos, como eu falei no início, o interesse de nós fazermos essa live não é simplesmente cantar todas as graças na vida de José, também, porque é bom nós vermos o que Deus é capaz de fazer em uma alma, quando essa alma se deixa tomar inteiramente pelo Senhor. Mas não é somente isso. Por quê? Porque nós poderíamos cair na tentação de ver José então lá em cima e falar: mas isso não é para mim, ele está tão longe, ele justo, santo, e eu sou tão pecador, em que isso pode me ajudar? Aí eu falo de José aquilo que Santa Teresinha falava da Virgem Maria. Às vezes nós podemos pintar a Virgem Maria, ela dizia, como muito longe de mim, alguém perfeito, que não tem nada a ver comigo. E a mesma coisa pode acontecer com São José. Nessa noite eu posso estar falando aqui, vocês podem falar: uau, que legal, mas é muito para mim. Mas não é esta a intenção. Não é essa a intenção. Quando nós colocamos um tema desta live, José, homem justo e santo, o que nós queremos? Nós queremos que, olhando para José, nós saibamos que isso também para nós é possível. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós somos criados em estado de justiça e santidade. Assim vai dizer a palavra de Deus, assim vai dizer a doutrina da igreja. Nós fomos criados em estado de justiça e santidade. O que quer dizer isso? Às vezes você pode falar: que legal, que bonito, mas não entendi nada. Dizer que nós, seres humanos, fomos criados em estado de justiça e santidade, e que antes do pecado original nós possuíamos essa justiça, essa santidade, quer dizer o quê? Quando eu falo que nós fomos criados em santidade original, quer dizer que nós participávamos da vida de Deus.
Nós tínhamos intimidade com o Senhor. Nós vivíamos ali abraçados com o Santo dos Santos, e nós recebíamos a santidade dele. Nós tínhamos isso, irmãos. E quando eu falo da justiça, quer dizer o quê? Quer dizer que eu era justo em meu ser. Eu era aquilo que Deus queria que eu fosse. Em mim não havia divisão, em mim não havia escuridão, não havia o domínio do mal, não havia combates, tudo estava unificado. O homem no paraíso, e aqui é a imagem do paraíso, o homem ele estava sem divisão em seu coração, ele estava unificado em seu ser, ele estava unificado. Adão e Eva eles possuem uma comunhão e também comunhão com a criação inteira. E pelo pecado nós perdemos tudo isso. Nós perdemos essa santidade original, essa participação da vida de Deus, essa amizade com Deus. Nós perdemos esta amizade e perdemos também esta integralidade no meu ser. Este ser indiviso nós perdemos. E todos nós podemos experimentar isso em nosso coração. Eu não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Muitas vezes o meu ser está dividido. E nesta noite, pregar José, o homem justo e santo, de fundo, qual é o objetivo? É que nós olhemos José e nós falemos: Senhor, é possível. Porque tantos santos, a começar pela Virgem Maria e por São José, receberam essa graça de serem justos e santos. E isso não é somente para eles, é para nós. Pregar hoje que José é um homem justo e santo é para que esse desejo seja reacendido em nossos corações. Talvez você na sua caminhada, você perdeu esse desejo. Ser santo? Não, já tentei de tudo, mas não dá. Já tentei de tudo. Já tentei ser bom, já tentei ser paciente, já tentei amar, já tentei ser casto, já tentei ter um coração generoso, enfim, tantas e tantas coisas, mas não consigo. Aqui na quaresma, quantas quaresmas, já tentei de tudo e não consigo vencer o combate contra Satanás, contra mim mesmo, como contra o mundo. Então chega, desisto. Talvez você esteja deste modo nesta noite. Mas essa live aqui, através da adoração ao Santíssimo Sacramento, através da Palavra de Deus, nós queremos reacender em você, queremos ser instrumentos para que o Espírito Santo venha reacender no teu coração esse desejo de ser santo, de ser justo, de andar na presença de Deus, Vamos fazer um exame de consciência você na sua casa. Como que está a tua vida com o Senhor? Você está caminhando na presença de Deus? Caminhar na presença de Deus quer dizer o quê? Buscar estar na presença dele realmente. No meu trabalho, na minha família. Ah, Frei, eu não consigo estar na presença de Deus, eu só peco. Mas aí que está. Você não quer pecar? Então busque a presença de Deus. Busque a presença de Deus. Se nós buscamos a união com Deus, eu não estou falando que nós vamos vencer todos os combates. Por quê? Porque às vezes Deus permite que nós caiamos para que nós sejamos humildes. Mas busca a intimidade com o Senhor. Talvez você tenha feito tantos propósitos nessa quaresma, não vai comer carne vermelha, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Mas o primeiro propósito é: eu quero estar um pouquinho a mais na presença do Senhor. Eu quero olhar para Deus sem máscaras. Eu quero deixar que Ele me olhe. Eu quero ter uma oração sincera, uma intimidade sincera, não uma intimidade da boca para fora. O evangelho de hoje nos apresentava o publicano e o fariseu. O fariseu batia no peito e falava: obrigado, Senhor, porque eu não sou como os outros homens, eu jejuo, eu pago meu dízimo, etc e tal. E o outro publicano nem ousava se aproximar de Deus, do Senhor, e falava, batia no peito: Senhor, tende piedade de mim que sou pecador. E Jesus fala: o publicano, este último, voltou para casa justificado. Este último voltou. Então talvez a sua intimidade com o Senhor, ela está morna, ela está superficial. E nessa noite nós queremos ser instrumentos para que a tua intimidade com Deus seja renovada.
e que todos nós aprendamos juntos a andar na presença de Deus. Outro ponto que nós podemos aprender com São José também é, como eu falei, que o ser justo é ser obediente à palavra do Senhor, obediente à lei do Senhor. E para nós, irmãos, nós não podemos falar, a lei era algo do Antigo Testamento. Não. A lei, ela ainda existe para nós cristãos católicos. E a primeira lei de um cristão é a graça do Espírito Santo em seu coração. É a graça do Espírito Santo em seu coração. E através dessa graça do Espírito Santo atuando em nosso coração, e quando eu falo que esta é a primeira lei do cristão, nós temos que buscar ser obedientes a esta presença em nós, a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo. Lembremos disso, irmãos. Deus, Ele habita em nosso coração. E Santa Teresa de Jesus vai dizer que, por nossos atos, muitas vezes nós obrigamos Deus a andar de braços dados com o demônio. Por quê? Porque nós mesmos estamos com um pé aqui e um pé acolá. Então nós somos chamados a sermos obedientes a esta voz que está em nosso coração e, sendo obediente, a deixar tudo aquilo que nos impede, aquilo que não nos deixa sermos realmente todos inteiramente de Deus. E esta voz, continuando ainda nessa dinâmica da obediência à lei do Senhor, a graça do Espírito Santo, ela se manifesta para nós na palavra do Senhor. Então se nós queremos ser justos e santos como São José, nós devemos, assim como ele, buscar esta obediência à palavra de Deus. E para obedecer à palavra de Deus, primeiramente nós temos que conhecê-la. Então, quando foi a última vez que você pegou na sua Bíblia? Nem vou perguntar, na verdade, quando você pegou, porque às vezes você pode pegar muitas vezes. Pode pegar para limpar o pó, pode pegar para usar, para apoiar uma plantinha. Mas quando foi a última vez que você pegou a sua palavra, você abriu, você folheou, você meditou, você pediu a graça, Senhor, que esta palavra que eu estou lendo se torne carne em meu coração. Um bispo lá de onde eu já fiz missão, ele falava que todo dia para um cristão, abrir a Bíblia devia ser Natal. Por que ser Natal? No Natal, o que acontece? O Filho de Deus se faz homem, o Filho de Deus se encarna. Então, abrir a palavra de Deus deveria ser para nós Natal. Quer dizer o quê? Quer dizer que a palavra que eu leio deveria se encarnar, deveria tomar carne na minha vida. E não simplesmente ficar uma ideia. Não simplesmente ficar como o vapor, como uma água no estado gasoso, um gás, um vapor, mas não algo concreto. A palavra deveria tomar carne em minha vida. Por isso pedir essa graça do Espírito Santo. E depois, irmãos, como eu falei da santidade, a graça do Espírito Santo, aquele que foi purificado, aquele que recebeu a palavra e se deixou purificar por ela. Nós, nessa quaresma, nós somos convidados a voltar o nosso olhar para as nossas misérias também. A ver, eu sou assim, eu sou assado. E eu peço a graça do Senhor de mudar, de me converter. Se deixar purificar por esta palavra. Se deixar purificar por aquilo que eu ouço, pelo Evangelho que eu recebo. Por isso que nesta noite, tendo São José como exemplo, tendo São José como modelo, e mais tarde, na próxima pregação, nós vamos meditar um pouco isso. Como ter esta amizade, esta relação com São José. Nesta noite, peçamos a José, este homem justo e santo, essa graça. Peçamos que pela intercessão de São José, esse desejo seja reinflamado em nosso coração. O desejo de realmente nós sermos inteiramente de Deus. Que nessa noite esse desejo seja renovado inteiramente. Por isso eu te peço que você na sua casa feche os teus olhos. Nós vamos suplicar isso ao Senhor. Nós vamos pedir isso nesta noite. Nós escutamos esta palavra
nós escutamos essa partilha, mas nós vamos pedir que isso tome carne em nós. Que isso tome carne em nós. Nesta noite nós somos chamados a olhar José, a olhar a São José, nosso pai São José. A olhá-lo, mas não simplesmente olhar como nós olhamos qualquer coisa sem importância no mundo, mas olhar para José, contemplar as suas virtudes, contemplar a sua beleza interior e falar: eu quero ser como ele. Senhor, eu quero ser santo, eu quero ser santa, eu quero ser teu amigo, ser tua amiga. Eu quero participar da tua vida. Eu quero estar na tua casa. Participar da vida de Deus é isto. É comungar da sua existência, é comungar dos seus sentimentos, é ser seu companheiro, é se deixar amar por Ele, é se deixar amar por Ele. Vamos pedir isso nessa noite, vamos pedir que o Senhor renove isso. Ser justo, não experimentar divisões em nossos corações. Peçamos essa graça também ao Senhor. Eu te convido. Vamos suplicar isso ao Senhor. Que Ele nos dê a graça de sermos santos. Que Ele nos dê a graça de sermos como José, amigos dele inteiramente. Repete assim comigo aí na tua casa. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eu quero pertencer inteiramente a Ti. Eu quero pertencer inteiramente a Ti. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Eu quero ser justo. Eu quero ser justo. Como São José o foi. Como São José o foi. Como São José é. Como São José é. Eu quero andar na Tua presença. Eu quero andar na Tua presença. Eu quero ser Teu amigo. Eu quero ser Teu amigo. Eu quero ser obediente à Tua palavra. Eu quero ser obediente à Tua palavra. Eu quero me abandonar inteiramente em Teus braços. Eu quero me abandonar inteiramente em Teus braços. Faz esse momento de silêncio. O Espírito Santo neste momento vai te mostrando o que te impede, o que está te impedindo de viver esta santidade. Nós fazemos esta live, nós temos essa graça de fazer esta live, de viver esta live próximo da solenidade de São José, mas também dentro do tempo da quaresma. Uma quaresma bem vivida, ela se transforma para nós como um grande momento, um grande tempo de cura interior. Um tempo de nos deixar sermos resgatados por Deus. Faz esse silêncio. E antes de nós começarmos a cantar, repete assim comigo mais uma vez. Seja com o olho fechado, seja olhando para alguma imagem bonita que você tem aí na sua casa. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu me chamas para ser santo. Porque Tu me chamas para ser santo. Obrigado por não me abandonar. Obrigado por não me abandonar. Obrigado por não me esquecer. Obrigado por não me esquecer. Obrigado por derramar em mim o Teu amor. Obrigado por derramar em mim o Teu amor. Eu não tenho palavras para agradecer. Eu não tenho palavras para agradecer. Mas o pouco que eu consigo, Mas o pouco que eu consigo, eu quero Te louvar. eu quero Te louvar. Eu quero Te bendizer. Eu quero Te bendizer. Eu quero dizer que eu Te amo. Eu quero dizer que eu Te amo. Eu quero dizer que Tu és essencial em minha vida. Eu quero dizer que Tu és essencial em minha vida. Eu Te desejo, Senhor. Eu Te desejo. Eu Te quero, Senhor. Eu Te quero, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui.
Eu quero viver segundo a tua vontade.